A palavra deserto evoca imagens gravadas na nossa memória coletiva. Mantos de areia dourada sob o jugo de um sol abrasador. Mas essa imagem deve ser esquecida, porque o maior deserto do nosso planeta é um paradoxo branco e austero. Uma massa colossal que se estende para lá do imaginável, maior que todo o continente europeu, quase 2 vezes o tamanho da Austrália. Contudo, o mais aterrador não é a sua dimensão, mas a sua solidão. Nesta vastidão imaculada, o ser humano é apenas um visitante fugaz. Ninguém nasceu aqui, ninguém aqui se estabeleceu. Uma terra proibida que nunca nos permitiu chamar-lhe lar. A Antártida é o domínio dos absolutos. Um reino de extremos gélidos, onde o termômetro já registrou menos 89,2 graus Celsius. Um frio capaz de cristalizar o próprio ar. Neste frio que paralisa a vida, a chuva é uma impossibilidade física. Em seu lugar, cai poeira de diamante, minúsculos e cintilantes cristais de gelo, suspensos num céu que contém menos umidade que as areias da Arábia. É o maior paradoxo do mundo. Sob os nossos pés, jazem 70% de toda a água doce do planeta, trancada num cofre de gelo. Pisa-se o maior reservatório de água da Terra, enquanto se contempla o maior deserto do mundo. Aqui, a abundância disfarça-se de ausência. Esta paisagem é guardada por um silêncio primordial, uma quietude tão profunda que se torna palpável. Longe do farfalhar das folhas, do ruído das cidades, do pulsar da vida, o silêncio é absoluto. É talvez por esta hostilidade que a Antártida permanece como a única terra que não pertence a ninguém. Num planeta dividido por fronteiras e reivindicado por exércitos, este continente permanece à parte. Aqui não existem cidades, não há história de povos nativos, nem bandeiras hasteadas em sinal de conquista. Por acordo internacional, está reservada, unicamente, a paz e a descoberta. A humanidade não governa este deserto branco. Somos apenas autorizados a visitá-lo, como hóspedes humildes, a observar um mundo que nos exige partir sem deixar vestígios. Mas para alcançar este continente isolado, toda expedição deve primeiro enfrentar um guardião implacável, a Passagem de Drake. Um trecho de oceano que separa o mundo habitado do sul polar. Não há desvios, não há alternativas. A jornada começa aqui, muito antes de o gelo surgir no horizonte. As condições são, quase sempre, severas. Vento e vagas percorrem livremente a vastidão do oceano, forçando as embarcações a um avanço lento e penoso. Os convéses permanentemente fustigados pela água. O equipamento amarrado contra a fúria do mar. Cada passo a bordo é um teste de equilíbrio e concentração. O enjoo torna-se um companheiro constante. O descanso, um luxo intermitente. Mesmo as tripulações mais experientes sentem o desgaste, à medida que a travessia se prolonga, hora após hora. A provação pode durar vários dias, sem portos de abrigo, sem tréguas. As comunicações são escassas. Qualquer auxílio exterior está a um mundo de distância. Atravessar este purgatório de água e vento é mais do que uma viagem. É um rito de passagem. Deixa para trás o mundo dos homens para entrar num domínio onde a natureza dita todas as regras. É um lembrete da nossa pequenez, da nossa fragilidade perante o poder primordial do planeta. E talvez, apenas talvez, ao confrontar este vazio, encontremos uma clareza que o nosso mundo ruidoso já não nos consegue oferecer. A cada hora que passa, a possibilidade de voltar atrás desvanece-se. A viagem não tem o drama do imediato, mas impõe uma provação contínua ao corpo e à mente. Atravessar a passagem de Drake não é uma chegada, é uma transição. Assinala o momento em que a viagem deixa de ser planeamento para se tornar resistência. Apenas depois de ultrapassada esta barreira, podem os navios rumar mais a sul, para águas mais frias e um isolamento mais profundo. Para aqueles que anseiam pela Antártida, a passagem de Drake é o tributo exigido pela travessia. Ilha da Geórgia do Sul.
Após a aprovação do Mar Aberto, a Geórgia do Sul parece quase irreal. A terra emerge do oceano de forma abrupta, escura e acidentada, como se o grande oceano austral tivesse, por fim, exalado um suspiro. As praias são de areia vulcânica negra, mas a sua cor é rapidamente subjugada pela vida. Centenas de milhares de pinguins-rei apinham-se na costa, ombro a ombro, em padrões que parecem caóticos, até que, lentamente, revelam a sua ordem. Os seus corpos formam campos mutáveis de ouro e laranja pálido, contra os tons sóbrios da rocha, do gelo e das nuvens. Os chamamentos ecoam pelos vales, transportados pelo ar frio, preenchendo um lugar que, momentos antes, parecia vazio. Esta abundância valeu à Geórgia do Sul a sua reputação, o Serengeti do Oceano Austral. Contudo, o espetáculo não é sereno. A vida concentra-se aqui porque em qualquer outro lugar a sobrevivência é impossível. Cada movimento tem um propósito. Cada regresso do mar é uma conquista. No meio deste ritmo implacável de alimentação e reprodução, é fácil esquecer que também os humanos, um dia, chegaram aqui movidos pelo desespero e não pela curiosidade. Essa memória emerge na história de Ernest Shackleton, depois de o seu navio, o Endurance, ter sido esmagado pelo gelo. A Geórgia do Sul tornou-se mais do que um destino, tornou-se a própria esperança. Shackleton e os seus homens atravessaram montanhas que nunca haviam sido cartografadas, impelidos não pela conquista, mas pela simples recusa em morrer. Ao pisar estas praias, rodeado por uma massa viva que se adaptou perfeitamente aos extremos, o contraste é flagrante. A natureza prospera sem hesitação, enquanto a sobrevivência humana, aqui, sempre dependeu da resistência, da humildade e de uma boa dose de sorte. As praias dos elefantes marinhos. Mas por baixo desta abundância, a ordem cede lugar a algo muito mais primal. Os machos de elefante marinho chegam como monumentos vivos, corpos que pesam perto de 4 toneladas, arrastando-se do mar com um esforço que redesenha a própria costa. A sua dimensão é esmagadora, mas a dimensão por si só não é suficiente. O que se segue é uma violência ritualizada, repetida estação após estação, sem misericórdia ou negociação. Quando os rivais se encontram, o ar enche-se de rugidos graves e ressonantes. Os peitos colidem e os corpos chocam um contra o outro, com uma força que abala o chão. O sangue não é invulgar, a lesão é expectável, a retirada é rara. Estas batalhas não são sobre território, no sentido humano, são sobre o futuro. Uma luta violenta e primordial pelo direito de continuar a existir, gravada no código genético de cada combatente. Aqui, nas margens do mundo, não há espaço para conceitos. Há apenas o pulso implacável da vida e a sua vontade férrea de perdurar. Trata-se de acesso, do frágil direito de transmitir a existência. No epicentro de cada confronto jaz o harém, um círculo de fêmeas zelosamente guardado que representa tanto a recompensa como a responsabilidade. O macho vitorioso não celebra, ele resiste. Durante semanas, mal come, mal dorme, impelido pelo instinto de defender a sua posição contra qualquer desafiante disposto a testá-lo, a praia torna-se uma arena, onde o domínio é temporário, e a sobrevivência se mede em resistência, não em triunfo. Observar este desenrolar é perturbador, mas impossível de ignorar. Não há aqui crueldade, apenas a biologia despojada de contenção. As praias dos elefantes marinhos revelam uma verdade: a Antártida não cede. A vida persiste, não através da harmonia, mas de uma adaptação implacável. Neste lugar, a existência conquista-se pela resistência, e a natureza não oferece consolo aos derrotados. Ilha Deception. À primeira vista, a ilha parece quase inofensiva, uma massa baixa de rocha escura que se ergue silenciosamente do Oceano Austral. Nada no seu contorno sugere perigo, e é aí que o engano começa. A Ilha Deception ganha o seu nome lentamente. A distância assemelha-se a qualquer outra ilha subantártica, moldada pelo vento e pela água.
Só quando um navio se aproxima é que a ilusão se desfaz. Uma abertura estreita revela-se, e atravessá-la parece menos uma chegada e mais uma intrusão. O mar acalma-se subitamente, e sem escalar ou atracar, a embarcação entra no próprio interior da ilha. Isto não é uma baía, é uma caldeira vulcânica inundada. A Ilha Deception é um dos raríssimos vulcões ativos do continente antártico, moldado tanto pelo oceano como pelo fogo sob a crosta terrestre. Não há um cone imponente, nenhuma cratera no cume. Em vez disso, o centro do vulcão jaz aberto e submerso, permitindo que os navios naveguem diretamente para o coração de um gigante adormecido. Em nenhum outro lugar do planeta isto acontece. O vapor eleva-se das praias de areia negra, onde o calor ainda escapa das profundezas. Ao longo da costa, uma outra camada da história emerge. Tanques de óleo enferrujados, estruturas em colapso e destroços espalhados marcam os vestígios de uma estação baleeira, abandonada há décadas. Estas ruínas falam de um tempo em que o homem não vinha aqui para observar ou compreender, mas para extrair e partir. Milhares de baleias foram processadas nestas margens, os seus corpos reduzidos a combustível, a sua ausência raramente questionada. O metal corrói-se lentamente, mas a memória perdura. A Ilha Deception ergue-se como prova de que a Antártida nem sempre foi tratada como um santuário. Foi outrora vista como um recurso a ser explorado, um lugar remoto onde as consequências pareciam distantes. Do Canal Lemaire à Baía Paraíso, cada paisagem é um testamento, uma memória gravada no silêncio do continente branco, um lembrete de que a beleza mais pura coexiste com as cicatrizes mais profundas. Para alcançar as baías mais profundas, os navios têm de navegar um dos corredores mais espetaculares da Terra, o Canal Lemaire. Apelidada de Passagem Kodak pelos primeiros fotógrafos, esta travessia é enganadora. Falésias imponentes aprisionam o navio de ambos os lados, erguendo-se quase 1000 metros diretamente do mar. O canal é tão estreito que mal permite a passagem de uma embarcação, forçando os capitães a navegar com extrema cautela através de um labirinto mutável de gelo flutuante. À medida que o navio entra no canal, o vento cessa subitamente, bloqueado pelas muralhas de rocha e neve. A água transforma-se num espelho escuro, refletindo os picos recortados com uma perfeição tão absoluta que se torna difícil distinguir onde termina o glaciar e onde começa o oceano. A sensação não é a de navegar, mas a de deslizar por um desfiladeiro de silêncio. Aqui não se observa a paisagem, é-se completamente engolido por ela. A Baía Paraíso revela-se pela contenção, não pelo espetáculo. As suas águas jazem frequentemente planas e imperturbadas, formando uma superfície que reflete o gelo, a montanha e o céu com uma precisão inquietante. Nada parece exagerado. A escala é vasta, mas contida. O gelo move-se lentamente, como se soubesse que um movimento súbito seria impróprio neste lugar. O som dissipa-se rapidamente. O silêncio não é total, mas é controlado, quebrado apenas pelo estalar distante do gelo ou pelo suave roçar da água contra o casco. É o suficiente para aquietar a mente, sem a sobrecarregar. Esta calma tornou a Baía Paraíso num lugar de presença. Durante décadas, estações de investigação operaram ao longo das suas águas abrigadas, atraídas por condições que permitem a observação, e não apenas a sobrevivência. Cientistas vêm aqui para estudar glaciares, vida marinha e os padrões lentos de uma mudança que raramente se anuncia noutros lugares. Os seus edifícios são modestos, funcionais e, por natureza, temporários, erguendo-se discretamente perante uma paisagem que não os reconhece. A Baía Paraíso existe num equilíbrio delicado entre o isolamento e a atenção. É calma o suficiente para acolher o estudo humano, mas intocada o suficiente para permanecer indiferente a ele. No entanto, o mundo que define a Antártida não se encontra à superfície. O que jaz sob as suas águas gélidas é invisível, mas dita tudo o que existe acima. Sob a pele fria do oceano, o movimento substitui a quietude. A vida segue regras moldadas pela precisão,
não pela abundância. Com uma confiança silenciosa, as focas leopardo patrulham estas águas. A quietude da superfície é apenas uma máscara, um véu sobre uma realidade pulsante e implacável. O verdadeiro coração deste continente não bate no gelo visível, mas nas correntes escuras e silenciosas que fluem perpetuamente por baixo de tudo. Os seus corpos deslizam sem esforço, quase graciosamente, através do azul profundo. O olhar alerta, as mandíbulas capazes de uma violência súbita. Não são caçadores imprudentes. Esperam, observam e atacam apenas no momento exato. Na sua presença, a sobrevivência depende da percepção, não da velocidade. Aqui, o perigo é controlado, não caótico. Nestas mesmas águas, movem-se baleias de bossa, animais de uma escala imensa, cuja calma parece deliberada. O seu tamanho domina o enquadramento, mas não o seu comportamento. Viajam lentamente, filtrando o crio da água em vastas golfadas. Alimentam-se de criaturas tão pequenas que parecem insignificantes, mas que, em conjunto, possuem o poder de sustentar gigantes. Quando emergem, o oceano responde com suavidade, como se ajustasse à sua massa em vez de lhe resistir. Não há aqui confronto, apenas ritmo. Esta coexistência revela uma cadeia alimentar completa, que funciona porque cada elemento permanece em equilíbrio. Predador e presa, o maciço e o minúsculo, o movimento e a quietude. Todos ligados pela água, que transporta a energia do gelo para o mar aberto. Aqui, a Antártida revela-se, não como um vazio gelado, mas como um sistema vivo. O gelo acima alimenta o oceano abaixo, e o oceano devolve a vida para a superfície. Mas enquanto as baleias de bossa representam os gigantes gentis destas águas, outra presença dita o ritmo do medo e da sobrevivência: as orcas. Frequentemente chamadas de baleias assassinas, não são de todo baleias, mas sim os maiores membros da família dos golfinhos. Aqui na Antártida, operam com uma inteligência assustadora. Não caçam como indivíduos, caçam como uma unidade tática. Uma das mais extraordinárias demonstrações de física e cooperação da natureza acontece aqui mesmo, entre o gelo flutuante. Quando uma foca procura refúgio numa placa de gelo à deriva, acredita estar a salvo da água. Está enganada. As orcas alinham-se lado a lado, nadando em perfeita sincronia em direção ao gelo. No último momento, mergulham, criando uma onda precisa que varre a superfície, partindo o gelo ou simplesmente arrastando a foca para a água. É um ato calculado, transmitido através de gerações. Observar um grupo de orcas a patrulhar as águas vítreas é testemunhar o auge da evolução marinha. As suas barbatanas dorsais cortam a superfície como lâminas, um sinal de que, nesta natureza selvagem e imaculada, a beleza e a brutalidade nunca estão distantes. No solo cinzento e rochoso, desenrolam-se os dramas mais pequenos. Pinguins de Adélia e pinguim gentou passam os seus dias curvados, selecionando cuidadosamente seixos, um por um, construindo ninhos com um foco que roça a obsessão. Aqui, as pedras não são um acaso, são moeda de troca, são proteção contra a neve que derrete, são literalmente a fundação de um lar. Em cada gesto, em cada escolha, reside a luta pela continuidade. No mundo de gigantes e caçadores implacáveis, é no mais pequeno dos atos que se encontra a mais profunda afirmação da vida, a determinação de construir, de perseverar, mesmo à beira do mundo. Uma pedra bem escolhida pode fortalecer um ninho, a sua ausência pode enfraquecer um laço. É aqui que emergem os ladrões. Os pinguins roubam pedras abertamente, muitas vezes à vista dos seus vizinhos, fugindo com movimentos rápidos e culpados, que não traem qualquer vergonha. Seguem-se disputas, perseguições e rompos. A cena transporta um inconfundível sentido de humor, não por ser intencionalmente lúdica, mas porque o que está em jogo é simultaneamente minúsculo e mortalmente sério. Neste mundo,
Um seixo pode ser uma dádiva, uma promessa, até mesmo uma forma de corte. Estas colônias revelam um ritmo mais leve no seio da severidade da Antártida. As aves são pequenas, persistentes e infinitamente atarefadas, transformando o solo nu em vida ordenada. A plataforma de gelo de Ross. Não se sente como terra, nem se comporta como mar. Apresenta-se como uma fronteira vertical, uma muralha contínua de gelo que se ergue da água, sem fim visível. A sua superfície é lisa e pálida, quase indiferente, mas a sua escala desafia a compreensão. Isto não é um glaciar agarrado a uma linha costeira. É uma massa flutuante de gelo tão vasta que remodela o oceano sob si, derivando lenta e silenciosamente, de acordo com forças muito para lá da influência humana. Perante ela, os pontos de referência familiares falham. A altura por si só é desorientadora. Um horizonte gelado, colocado na vertical. O olhar procura variação, detalhe, mas encontra apenas repetição. Gelo encontra céu, céu encontra gelo. Ocasionalmente, uma fenda ecoa das profundezas da plataforma. Um som grave que transporta peso em vez de volume, recordando-nos que esta estrutura está viva, sempre em movimento, sempre sob tensão. Quando os fragmentos se desprendem, não caem com urgência. A plataforma de gelo de Ross não tem interesse na presença humana. Não pode ser abordada, alterada ou influenciada de forma significativa. Aqui, a humanidade é reduzida à observação. O gelo não responde, não resiste. Contra este silêncio branco, Port Lockroy surge de repente. Um pequeno aglomerado de edifícios a preto e vermelho, ancorados na rocha nua da ilha Goudier. A distância parece quase improvável. Uma forma humana, nitidamente delineada contra a neve, o gelo e o mar. A tinta está gasta pelo tempo, mas é deliberada, concebida não pela beleza, mas pela visibilidade no mundo onde o branco apaga tudo o resto. À sua volta, a água é frequentemente calma, quebrada apenas pelo gelo à deriva e pelas silhuetas baixas dos pinguins que se movem entre a terra e o mar. Este lugar foi construído durante a Segunda Guerra Mundial, não para conforto ou permanência, mas como um ato de presença. Hoje, permanece como um museu vivo, de forma inalterada, guardando o contorno de outra era. No exterior, mastros de bandeiras, passadiços de madeira e barracões de armazenamento jazem expostos ao vento e ao ar salgado. Nesta paisagem de extremos, o que perdura não é a estrutura mais grandiosa ou a afirmação mais ruidosa. É o ritmo silencioso e persistente da própria vida, seja no caminhar determinado de uma ave que carrega uma pedra roubada ou no lento e inexorável derivar de um continente de gelo. Em Port Lockroy, a história envelhece em silêncio. É aqui que se encontra a estação de correios mais a sul do planeta. A cada estação, sacos de postais são transportados, selados e enviados para norte. Pequenas mensagens, viajando lentamente através de oceanos e continentes. Um dos poucos lugares na Antártida onde o mundo exterior parece, por momentos, ao nosso alcance. Contudo, os humanos são aqui meros visitantes. Pinguins gentou rodeiam os edifícios, nidificando ao longo dos caminhos, reunindo-se junto às portas. Movem-se livremente, indiferentes a horários ou à importância do lugar. Em Port Lockroy, a história humana e a vida selvagem coexistem sem hierarquia. Cada um ocupa, simplesmente, a mesma estreita faixa de terra no limite do mundo gelado. Noutros locais, a presença humana assume um caráter diferente. A estação de McMurdo nunca foi concebida como um lugar para se viver. Existe com um único propósito: apoiar a ciência nos confins do mundo. Cada estrutura é, por intenção, temporária, projetada para funcionar, não para perdurar. Nada cresce, nada se fixa. Quando o gelo se move ou a missão termina, tudo pode ser removido sem deixar rastro. Isto não é uma vila. Ninguém vem aqui para ficar. A presença é condicional, medida em estações, não em anos. No entanto, dentro desta estrutura de pura utilidade,
a vida humana, inevitavelmente, instala-se. Cientistas, engenheiros, pilotos e equipas de apoio chegam, trazendo mais do que equipamento. Trazem hábitos moldados a milhares de quilômetros de distância. Marcam o tempo com refeições partilhadas e rotinas que espelham o mundo que deixaram para trás. Ouve-se música dentro de paredes isoladas. Prepara-se café para combater o frio. Celebram-se feriados, mesmo quando o sol se recusa a nascer ou a pôr. Estes gestos não transformam McMurdo numa comunidade, tornam o isolamento suportável. A estação funciona como um centro nevrálgico, um coração logístico que permite à investigação alcançar as profundezas do continente. Os mantimentos atravessam-na. Os dados fluem a partir dela. Cada ação tem um propósito. Cada presença é justificada. Lá fora, a Antártida permanece imutável, indiferente ao esforço humano. Cá dentro, a ordem é mantida pela cooperação e pela disciplina. E sobre tudo isto, vigia uma presença ancestral. O Monte Erebo, ancorado no gelo, com as suas encostas escuras a elevarem-se através da neve e de um vento que raramente abranda. É um dos vulcões ativos mais a sul da Terra, e ao contrário da maioria, a sua atividade é contínua, não explosiva. Nas profundezas da sua cratera, um lago de lava persistente circula lentamente, libertando calor e gás para uma atmosfera que permanece gelada durante quase todo o ano. A montanha não entra em erupção com violência, ela respira. Rocha fundida ascende, colapsa e reforma-se, num ciclo infindável que perdura há décadas. Alcançar o Erebo não é simples, nem garantido. É uma peregrinação a um poder que transcende a escala humana. Aqui, no limiar do mundo, a fragilidade da nossa existência é confrontada pela permanência da Terra. Um lembrete de que somos apenas passageiros no tempo geológico, observadores de forças que moldaram o planeta muito antes de nós e que continuarão a fazê-lo muito depois de partirmos. A montanha está isolada pela distância, pelo clima e por um terreno que resiste ao movimento a cada passo. Ventos fortes, frio extremo e gelo instável limitam o acesso a breves janelas de oportunidade, quando uma ascensão é sequer possível. Não existem rotas permanentes, nem caminhos fixos que permaneçam fiáveis de uma estação para outra. Cada aproximação é negociada com cuidado, dependente de condições que podem mudar sem aviso. Mesmo as equipas mais experientes avançam lentamente, conscientes de que a retirada é muitas vezes a única decisão segura. No cume, o fogo existe a céu aberto. No lugar definido pelo frio, o vapor flutua para cima, onde o calor escapa da cratera, desvanecendo-se quase instantaneamente no céu polar. O Erebus revela uma faceta da Antártida que não pode ser congelada nem silenciada. Os vales secos de McMurdo destacam-se, mesmo no seio da Antártida. Descobertos em 1903 pelo explorador britânico Robert Falcon Scott, são reconhecidos como o lugar mais seco da Terra. Durante quase 2 milhões de anos, nenhuma chuva caiu aqui. A neve raramente assenta e o gelo, tão dominante em todo o continente, está praticamente ausente. Estes vales existem em desafio ao seu redor. Esculpidos na paisagem e deixados expostos enquanto glaciares se avolumam nas proximidades, o seu vazio não é acidental. Poderosos ventos catabáticos descem do planalto polar, acelerando à medida que se afunilam através dos vales. Estes ventos podem atingir velocidades de quase 320 km por hora, arrancando a umidade antes que esta se possa acumular. Qualquer neve que cai é rapidamente sublimada, passando diretamente de gelo a vapor. O que resta é solo nu, terras manchadas de sal e superfícies antigas que permaneceram intocadas durante milhões de anos. Os cientistas são atraídos a este lugar não apesar da sua hostilidade, mas por causa dela. O frio extremo, a aridez e a composição química do solo
assemelham-se muito às condições encontradas na superfície de Marte. Por esta razão, agências espaciais como a NASA estudam os vales secos para compreender como a vida pode persistir em ambientes outrora considerados inabitáveis. Cobrindo aproximadamente 4.800 km², os vales continuam a desafiar as nossas suposições sobre onde a vida pode existir e como os planetas evoluem ao longo do tempo. Nos vales secos, jaz uma feição que se assemelha a uma ferida no gelo. No término do glaciar Taylor, uma cascata vermelho-sangue derrama-se sobre a superfície congelada do Lago Bonney. Durante décadas, os exploradores acreditaram tratar-se de algas. Estavam enganados. Esta é a cascata de sangue. A cor vermelha provém de água salgada rica em ferro, aprisionada sobre o glaciar há mais de 1 milhão de anos. Quando este líquido ancestral finalmente atinge a superfície e entra em contato com o ar, o ferro oxida, revelando não a morte, mas o pulsar de um coração antigo, escondido sob o gelo. É um lembrete de que, mesmo nos lugares mais desolados da Terra, o tempo guarda segredos e a vida encontra um caminho para deixar a sua marca indelével. O ferro oxida instantaneamente, assumindo uma violenta tonalidade de ferrugem. É uma cápsula do tempo geológica, libertando água que viu a luz do Sol pela última vez antes de a humanidade caminhar sobre a Terra. No interior desta salmoura, micróbios sobrevivem na escuridão, sem oxigênio, respirando ferro em vez de ar. As cataratas de sangue são a prova de que a vida pode perseverar nas circunstâncias mais impossíveis, aguardando éons por uma oportunidade de emergir. Aqui, a superfície parece enganadoramente simples. Uma vasta extensão de branco estende-se, ininterrupta, sem oferecer resistência aparente. As pessoas movem-se lentamente sobre ela, a pé ou em pneus largos, concebidos para flutuar em vez de se afundarem. Cada passo, cada rotação de uma roda é deliberado. Não há caminhos a seguir, nem marcos que prometam uma direção. O progresso não se mede pela distância, mas pelo esforço. O movimento torna-se o único sinal de vida. Perante a vasta quietude, uma figura solitária sente-se exposta, quase frágil. O som propaga-se com dificuldade aqui. O ranger da neve desvanece-se rapidamente, engolido pelo espaço aberto. Não há aroma transportado pelo ar, nenhuma textura para além do frio e da luz. Aqueles que atravessam este terreno não chegam por acaso. Cada jornada é planeada, abastecida e limitada no tempo. O ambiente não permite improvisação. A fadiga acumula-se rapidamente. O tempo pode apagar a intenção sem aviso. O gelo não se adapta à presença humana. São os humanos que se adaptam a ele. Brevemente. Este mundo interior revela uma fronteira, não uma desenhada em mapas, mas uma sentida no corpo. Quanto mais para o interior se avança, mais claro se torna que este lugar não foi feito para ser ocupado. Pode ser atravessado, pode ser estudado, mas não convida ao regresso. Aqui, a vida persiste apenas em movimento, passando por uma paisagem que permanece inalterada, indiferente a cada pegada deixada para trás. O inverno chega antes do regresso do sol. À medida que o oceano congela, um novo mundo forma-se a partir da escuridão e do frio. Estendendo-se como gelo sólido, onde antes as ondas se moviam livremente. Este não é um lugar de refúgio. As temperaturas descem muito abaixo do que o corpo humano consegue suportar. Os ventos varrem a superfície sem obstrução, transportando neve que fustiga tudo no seu caminho. Durante meses, a paisagem existe numa escuridão quase total, definida não pela visão, mas pela resistência. É aqui que os pinguins imperador se reúnem, escolhendo a estação mais severa para a tarefa mais frágil. Enquanto o mar se aprisiona no gelo, as fêmeas põem um único ovo e partem, desaparecendo na escuridão para se alimentarem. Restam os machos, cada um equilibrando um ovo sobre os pés, protegendo-o sobre uma dobra de pele. Não constroem ninhos, não caçam, esperam.
Durante semanas, que se transformam em meses, eles suportam a fome, a exaustão e tempestades capazes de arrancar o calor da carne exposta em meros instantes. É um ato de fé coletivo, travado na noite mais longa do planeta. Um compromisso com um futuro que eles próprios poderão não ver, mas que garantem que chegará. O movimento transforma-se num ato coletivo. Os pinguins comprimem-se uns contra os outros, numa rotação lenta e incessante, permitindo a cada ave um acesso fugaz ao calor do grupo antes de regressar à periferia. Não há líder, nem sinal. Apenas o instinto, apurado por gerações de perda e sobrevivência. Muitos não conseguirão. Alguns ovos serão perdidos para o vento, para o frio ou para um passo em falso. O gelo não oferece clemência. Num lugar onde a vida é escassamente tolerada, a sobrevivência depende do sacrifício, medido não em momentos, mas em meses. Os pinguins imperador não conquistam o inverno, suportam-no. E ao fazê-lo, tornam-se o símbolo mais claro da própria Antártida. Um continente que se ergue como um espelho silencioso da humanidade. Nas suas vastas camadas de gelo, reside a memória do próprio planeta, um registro de climas há muito passados e de mudanças que ainda se desenrolam. Esta terra não pertence a nenhuma nação. Aqui não se traçam fronteiras, nenhuma identidade lhe é imposta. A Antártida existe sem competição. Sem a necessidade de reivindicar ou exibir poder, é antes governada por acordo, uma promessa partilhada e respeitada por todos os que chegam. Um lugar onde a contenção importa mais do que a posse, e a cooperação substitui a ambição. O modo como tratamos este continente revela mais do que o seu futuro. É um reflexo do nosso.